A gente já começa com os dados atualizados do novo coronavírus em Alagoas. O repórter Bruno Protásio está ao vivo na sede da Secretaria de Estado da Saúde para trazer para a gente a atualização das últimas 24 horas. Já demos, inclusive, os dados do Ministério da Saúde, que confirma, né, Protásio? Passamos dos 1000 casos. Hoje você está aí no Trapiche, no ginásio do SESI no Trapiche. Boa noite. Boa noite, Edson. Boa noite a todos que acompanham o Cidade Alerta. Sim, hoje nós estamos aqui no bairro do Trapiche, na central de triagem que foi montada aqui no ginásio do SESI. Daqui a pouco aqui vai acontecer a coletiva com o secretário Alexandre Aires e já temos esta atualização dos dados dos casos confirmados da Covid-19 em Alagoas. Passamos de 1000 casos, de ontem para hoje foram 88 novos casos confirmados. Chegamos a 1045 casos confirmados da Covid-19 em Alagoas e também subiu o número de mortes. De ontem para hoje, mais 6 mortes foram confirmadas, são agora 47 aqui no estado. A Secretaria de Saúde de Alagoas também confirmou através das suas redes sociais, ainda não temos o boletim detalhado, mas esses números também foram confirmados pela Secretaria, a CESAL, e daqui a pouco a gente vai ter acesso a todas as informações detalhadas, ao número de leitos que estão ocupados, as pessoas que já estão recuperadas da doença e também os casos suspeitos. Por enquanto, a gente tem essa comparação dos números de ontem, quarta-feira, dia 29, com o de hoje. Ontem eram 957 casos confirmados, hoje subiu para 1045. Tínhamos 41 mortes também no estado, o número também subiu agora para 47, sendo assim um novo aumento, diferente dos últimos dias. Nos últimos 2 dias a gente teve mais de 100 casos confirmados, de ontem para hoje foram 88 e daqui a pouco a gente vai voltar aqui mesmo da central de triagem do SESI com a coletiva que vai acontecer com o secretário de Saúde Alexandre Aires e também com as informações detalhadas para os telespectadores em relação aos números de leitos, aos casos e também aos pacientes que foram as mortes que já foram confirmadas de ontem para hoje, também trazendo as informações que a CESAL vai confirmar com o boletim detalhado de hoje. Edson. Pois é, Protásio, a gente tinha destacado, inclusive, ontem, né, que nas 24 horas anteriores a gente tinha registrado 180 casos. Tinha sido um pulo muito alto. Mas ontem a gente destacou que eram números referentes a uma semana, ou seja, exames que foram colhidos do dia 23 até o dia 28. Nessa última informação, já foi passado, os casos de ontem para hoje, foram todos do mesmo dia? Ou tem exatamente de quais dias eles... Porque pode dar a falsa sensação de que está diminuindo. E, na verdade, não é, porque ontem acumulou bastante, né? Hoje a gente tem 87 casos nas últimas 24 horas. Não é isso, Protásio? Edson, a gente ainda não tem essa informação confirmada, por enquanto, em relação ao boletim, porque normalmente isso vem contido já com as informações detalhadas. O que a gente recebeu foi uma parcial desse boletim, já com a confirmação dos dados dos casos confirmados e também do número de mortes aqui no estado. E daqui a pouco a gente vai ter acesso também a essa informação. Mas não deixa de ser um salto grande também. Apesar dos últimos dias a gente ter tido mais de 100 casos, ontem 180 novos casos, essa faixa de 88 mantém ainda a média alta que a gente está tendo de confirmações da Covid-19 aqui em Alagoas. E essa é uma tendência já apontada também pela Secretaria, o que gera preocupação quanto aos leitos também aqui no estado. Por isso que é importante daqui a pouco a gente trazer essas informações atualizadas da média de leitos que estão sendo ocupados no estado. Por enquanto a gente tem essa confirmação dos novos casos confirmados, 1045 ao todo e 47 mortes também em Alagoas pela Covid-19. Obrigado, Protásio. Você volta daqui a pouco, então, com informações da coletiva e depois eu queria saber de você também como é que foi o movimento aí. Você chegou para a coletiva, mudou de local, né? Porque a coletiva sempre era na sede da Secretaria de Saúde e agora aí no ginásio do SESI. O movimento foi grande desde que você chegou aí? Tá um movimento normal? As pessoas procurando? Nesse período que a gente chegou aqui, tem mais ou menos 30 minutos que nós estamos na central de triagem, o movimento não é tão grande assim. A gente vinha destacando durante a semana que muitas pessoas estavam procurando aqui o local e o fluxo estava sendo muito grande, só que nem todos vinham exatamente com a propriedade do atendimento que é feito aqui.
para desafogar principalmente o Hospital Geral do Estado com aquelas pessoas que estão com sintomas gripais. Mas desde que a gente chegou aqui hoje, o fluxo não foi tão grande assim não. Acredito até pelo horário também, mas a gente viu algumas pessoas tendo alguns sintomas relatados também, sendo direcionadas pelas equipes que estão aqui. Agora o movimento que a gente observa aqui dentro é um pouquinho maior do que quando a gente chegou, mas também não foi um fluxo muito grande. Aonde estão aquelas pessoas que formam uma fila nesse momento, aqui na entrada, elas passam pela consulta inicial, na verdade um atendimento para pegar alguns sintomas, o que as pessoas estão sentindo, e depois elas são direcionadas para os atendimentos mais precisos. Aqui elas passam nesse momento, nesse ponto, e depois são direcionadas à central de triagem. Mas eu reforço que o fluxo não foi tão grande quanto foi falado durante essa semana, mas neste período que a gente chegou aqui, nós estamos aguardando a coletiva da CESAL que vai acontecer daqui a pouco, Edson. Olha, a Secretaria Estadual de Saúde divulgou agora há pouco o boletim detalhado sobre os casos de Covid-19 aqui em Alagoas. O Bruno já falou com a gente e ele volta agora com mais informações. A coletiva deve estar começando já, ainda não é, Bruno? Daqui a pouco, né? Daqui a pouco, Edson, a estrutura está sendo montada aqui, logo na entrada da central de triagem, daqui a pouco vai começar a coletiva. Só que a gente já tem acesso ao boletim detalhado, confirmando o número de casos, 1.045, então 88 novos casos da Covid-19 de ontem para hoje e também mais 6 mortes, 47 ao todo aqui em Alagoas, como a gente confirmou no início do programa. Dos 1.045 casos confirmados, 659 estão em isolamento domiciliar, segundo a CESAL, e 101 internados em leitos públicos e privados, sendo que 42 estão em UTIs e 59 em enfermarias. O boletim também confirma que 238 pacientes já finalizaram o período de isolamento, estão recuperados da doença. Então, um salto grande também em relação ao que a gente tinha de ontem. Ontem eram 107 pacientes recuperados, hoje tivemos um salto para 238, segundo o boletim. Também foram confirmadas mais 6 mortes e as informações em relação às vítimas são de que as mortes aconteceram entre os dias 28 e 30 de abril, segundo a CESAL. 5 homens e uma mulher. Todas as vítimas moravam aqui em Maceió e tinham entre 25 e 64 anos. Segundo o boletim, a primeira morte foi de um homem de 25 anos. Ele tinha uma comorbidade, que era concentração plasmática de fosfato. A segunda morte foi também no Hospital Veredas, assim como a primeira do jovem de 25 anos, e foi de uma vítima com 38 anos, também era um homem. Ele era hipertenso. A terceira vítima morreu no Hospital Vida e tinha 64 anos, era um homem que era cardíaco crônico e portador de doença cromossômica, e no Hospital da Mulher ocorreram mais 2 mortes. Uma mulher de 45 anos foi uma das vítimas, era hipertensa e diabética, além de um homem de 59 anos que não possuía comorbidades. Já o 6º óbito foi de um homem de 41 anos que era diabético e morreu no Hospital Universitário. Com isso, são 47 mortes pela Covid-19 em Alagoas. Subiu também o número de cidades alagoanas com casos confirmados. Até ontem eram 39, hoje já são 41 municípios. Maceió é o município com o maior número de casos, 853 ao todo. E agora, Marechal Deodoro aparece como o 2º município com mais casos confirmados da doença. São 30 ao todo. Passou o município de Rio Largo, que ontem era o 2º com mais casos. Rio Largo é o 3º agora com 24. E sobre os leitos, dos 380 leitos que foram criados pela CESAL para atender casos exclusivos em relação à Covid-19, no momento 167 estão ocupados. A informação foi atualizada até 1h da tarde de hoje, o que corresponde a 44% dos leitos que nós temos na totalidade. E são 47 pacientes em leitos de UTI, 12 em leitos intermediários e também 108 em enfermaria. Ou seja, de ontem para hoje, nós também tivemos um aumento na ocupação dos leitos. Ontem eram 137 leitos ocupados. Hoje nós temos 167, 30 a mais ocupados em relação ao dia anterior, dados atualizados pela CESAL.
Daqui a pouco a gente vai voltar aqui da central de triagem com a coletiva com o secretário Alexandre Aires. Edson. Isso, foi muito bom aí o que você falou, Bruno, em relação aos detalhamentos desses dados. E o que a gente tinha comentado, né? Ontem a gente tinha falado que nas últimas 24 horas registradas, né, confirmadas, tinham sido 180, né, de terça para quarta. De quarta para quinta, esse número foi de 87 novos casos. Mas como o Bruno falou, hoje, esses 87 novos casos são referentes do dia 28 até hoje, dia 30. O dado de ontem, que chegava a 180 nas 24 horas, se referia a um período de 7 dias, né, Bruno? Então, por isso que a gente explica-se, né? Hoje a gente tem 87 nas últimas 24 horas e ontem a gente tem 180. O prazo das confirmações nos números de ontem foi um prazo maior do que esse último de hoje, né? Em relação a isso, Edson, o que o boletim especificou é que, na verdade, o número que é colocado de confirmação entre os dias 28 e 30 de abril é em relação às novas mortes que foram confirmadas. O boletim fala que foram confirmadas laboratorialmente 6 novas mortes ocorridas entre os dias 28 e 30 de abril. E aí, sobre essa realização dos novos casos, sobre a confirmação do caso dos novos casos da Covid-19, aí é apontado nas últimas 24 horas, em relação a esse novo boletim que saiu. Ele especifica o período em relação às novas mortes que foram confirmadas. Perfeito, perfeito. Então, eu tinha me confundido. Então, eu tinha imaginado que eram números de casos confirmados em relação às mortes, né? Mas, de qualquer forma, é um número considerável, até pelo período menor. Obrigado,